Cristo ressuscitado, a vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é o ápice do mistério cristão. Tudo foi feito para ela, porque ela é o início da glória eterna de Cristo. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Conforme João 17:1. Tudo e todos temos um sentido neste acontecimento. Cristo ressuscitado. A glória de Cristo ressuscitado é a luz, o colorido, a energia, a forma da nossa existência, da existência de todas as coisas. A centralidade da ressurreição de Cristo é diretamente proporcional à nossa fuga, como que de um desconhecido, à nossa falta de memória dela, à timidez com que pensamos nessa palavra e somos como que repelidos por ela. O caráter decisivo da ressurreição é diretamente proporcional a isso, na medida em que é proporcional ao mistério de Cristo, como conteúdo supremo da mensagem cristã, em cujo conteúdo se torna realidade a nossa salvação, a nossa purificação do mal, o nascimento da nossa vida e de todos os homens para o qual ele veio. Está no mistério da ressurreição o ápice e o cume da intensidade da nossa autoconsciência cristã, portanto, da autoconsciência nova, de mim mesmo, da maneira como olho para todas as pessoas e para todas as coisas. Está na ressurreição a chave da novidade da relação entre mim e mim mesmo, entre mim e os outros homens, entre mim e as coisas. Mas essa é a coisa que nós mais evitamos. Se quiserem, é como que a coisa até respeitosamente mais deixada de lado, respeitosamente deixada a sua aridez de palavra compreendida intelectualmente, compreendido como ideia, justamente porque é o ápice do desafio do mistério à nossa medida. De fato, é o conteúdo da primeira mensagem cristã, o conteúdo de todos os primeiros discursos dos Atos dos Apóstolos, no primeiro contato que os apóstolos tiveram com os judeus e com os pagãos, com o povo. Foi exclusivamente esse, soberanamente esse. Quando Pedro curou o aleijado em Jerusalém e foi preso por isso, perguntaram a ele: com que poder ou por meio de qual nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo, anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e que de maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que esse homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, porque Deus o ressuscitou dos mortos. É a primeiríssima catequese, o primeiríssimo conteúdo dos discursos cristãos, primeiríssimo, e está repleto, e aliás, está refletido no capítulo 5º, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios de São Paulo. E olha o que diz São Paulo: lembrai-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual permanecestes firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas,
e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. E em último lugar, apareceu também a mim como que um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Sua graça em mim, dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque o seguinte, tanto eu como eles, eis o que pregamos, eis também o que acreditamos. Ora, se prega Cristo ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também a nossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a nossa fé. É a nossa fé e a vossa fé. Ainda estáis sob vossos pecados. Se temos esperança em Cristo, tão somente para a vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, premissas dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Olha só que anúncio maravilhoso de São Paulo. Ele que foi testemunha pessoal do ressuscitado, que falou com ele. Ele caiu do cavalo quando recebeu uma luz intensíssima e ouviu justamente a voz de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia os cristãos. E depois, vale, portanto, enfatizar justamente isso. Cristo ressuscitou ou não? Há muitos testemunhos, e alguns chegaram até nós de forma direta e pessoal, dados pelos próprios protagonistas, como é o caso de São Paulo em suas cartas. Nesse plano dos fatos, nada que seja igualmente crível, ou mesmo apenas comparável, pode ser alegado para negar a ressurreição de Jesus. Nenhum fato da antiguidade é tão certificado. Numa homilia pascal, o cardeal Albino Luciano, que depois tornou João Paulo I, que teve só um mês de papado e faleceu, segue a mesma linha realista. Lembra como São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, emprega 4 vezes o verbo apareceu, insistindo sobre a percepção visual. Ora, o olho não vê algo interno, mas externo a nós, uma realidade distinta de nós, que se impõe a nós, de fora. Lembrando que os apóstolos não eram pessoas inclinadas a misticismos refinados, mas gente sã, robusta, realista, alérgica a qualquer forma de alucinação. Luciano acrescenta, com um material humano como este, era também extremamente provável, altamente impossível, passar da ideia de um Cristo merecedor de reviver espiritualmente nos corações para a ideia de uma ressurreição corporal, à custa de reflexão e de entusiasmos. Não, eles só se renderam diante da evidência dos fatos. Eles só se renderam diante da evidência dos fatos, repito. Não existe nada mais crível do que o que nos tem sido transmitido há 2021 anos, desde o primeiríssimo início. O primeiríssimo início trouxe essa palavra como um troféu de vitória. Cristo ressuscitou. O cardeal Ratzinger responde na época, agora depois Papa Bento XVI, responde a uma certa interpretação dos jornais, na época, isso nos anos 80, é preciso traduzir ressurreição da carne e não ressurreição dos mortos. É preciso sublinhar que Cristo é a ressurreição da carne. Introduz-se assim aquilo que queremos chegar e que deve ser o tema desta meditação. Cristo ressuscitou.
e ressuscitou na carne. A certeza que nós temos da vida eterna, da nossa ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, também os mortos ressuscitarão pelo poder de Deus, em Cristo Senhor. E se Cristo não ressuscitou, que sentido tem a vida? Seria uma grande injustiça uma mãe gerar filhos sabendo que os filhos vão morrer. E nós trabalhamos, fazemos tantas coisas, temos tantos ideais, depois morremos, viramos cinzas. Será que nós nascemos para sermos adubos para as plantas ou tem algo mais do que isso? Não, o anúncio cristão é um anúncio maravilhoso e a certeza de uma vida eterna, e a certeza de que nós vivemos este mundo seguindo o Senhor, amando o Senhor e testemunhando-o e sendo protagonista dessa novidade absoluta. Nós também estamos destinados à vida eterna, ressuscitados no poder de Deus como Jesus ressuscitou. Essa é a esperança cristã, isso é aquilo que nos dá alegria e que nos entusiasma a transmitir a todos a beleza do anúncio da fé, especialmente do Senhor ressuscitado, que é vida nova, que é Senhor da história, que assim seja.